tese eu investiguei muito isso, sabe? Os brasileiros dizendo não só da frieza, muitas aspas, mas também de uma certa individualidade muito maior, né? A gente Uhum. não tem essa coisa mais invasiva, que muitas vezes é legal, mas também é ruim no Brasil, e acaba que no sujeito que está se adaptando, ele começa a se perceber muito sozinho. E aí, a hora da crise vem aí, quando a pessoa se sente só, não está se integrando, não está fazendo amigos, e aí começa a perceber, putz, será que realmente eu deveria ficar aqui? Eu acho que é nesse momento que a gente passa um pouco do choque cultural e começa a perceber que precisa se adaptar em algumas coisas para de fato ser inserido na sociedade, que a crise se interpõe, a pessoa começa a se É, perguntar, o que que eu estou fazendo aqui? Será que é isso mesmo? Não tem nenhum amigo, tudo é difícil, tudo é mais lento, não era o que eu esperava. Na Alemanha a gente tem muito choque de realidade, especialmente porque as coisas são muito papel ainda, muito burocráticas na Alemanha. Então, se a hum. pessoa não tem essa noção, acaba que ela chega nessa fase aí da curva migratória, vamos chamar assim, que ela começa a se perguntar: será que realmente eu fiz a escolha certa? E essa questão de ser uma sociedade mais direta, né, as opiniões, né, você acaba recebendo mais críticas e ao longo do tempo você já vai com a guarda alta, né? Para mesmo que pessoas que não sejam desse estereótipo clássico de ser direto e mais grosso, vamos falar assim, muita gente, inclusive eu posso falar, já às vezes já vou com a guarda alta, achando que a pessoa vai ser meio. E não é verdade, né? Vai ser meio estúpida, vai ser meio ríspida, né? E não é verdade isso, né? Depois de um tempo, principalmente por questão da língua. Acaba facilitando, você acaba pegando um pouco mais as nuances das coisas, das situações e acaba vendo também as pessoas de outra forma. Só que isso leva tempo e você tem que baixar a guarda, né? Não adianta você ficar querendo também devolver a porrada, porque isso não vai ajudar, né? A gente gravou um episódio, né, Tomás, da Fela Culture, que é Uhum. muito, que se interpõe muito na Alemanha, justamente porque eles têm essa cultura de apontar muito erro. O próprio sistema de avaliação nas escolas, ele é a favor dos erros e não dos É acertos, né? punitivo, E né? é punitivo e tudo mais. Então a gente acaba tendo uma sociedade na Alemanha muito diferente da brasileira. No Brasil a gente dá a volta para falar as coisas, ainda mais se for um erro do colega, imagina, né? Todo cheio Hum, de dedos, é claro, né, gente? Não estamos fazendo generalizações aqui, mas de uma maneira na geral, em média, termos né? culturais, a gente vê essa diferença. É. Esse episódio é o Uhum. 166, tá? Cultura da falha. Baita episódio, um dos mais interessantes, assim, justamente pra gente discutir essa questão, né, de como os erros, né, são vistos de uma forma mais dramática na Alemanha. Mesmo talvez às vezes não sendo, né? Mas enfim, às vezes é meio difícil, né? Enfim, então muita gente passa de alguma forma por essas fases aí. Não vamos falar assim, não vai dizer que vai ser lua de mel depois. Pode ser que no primeiro dia tu já fique pé da vida, pode ser que a lua de mel fique aí pra sempre, né? Essa questão do turismo, né? Que tu falou de passear, conhecer as coisas. Eu conheço gente que tá há 10 anos aqui e continua fuçando nas Dorf, né? Na cidadezinha, indo e tal. Eu vou falar Legal. que a minha fase disso aí já passou, tá? Eu adorava também, hoje em dia né, já não vou mais, né? Mas essas fases aí, de certa forma, não que sejam sequenciais, mas com certeza vai acontecer com muita gente, né? Talvez em ordem diferente, mas eu acho que é algo que pode ser acontecer com você. E, e a crise chega de fato quando? Pois é, eu chamo de crise tudo aquilo que para a gente se torna disfuncional ou destoa muito daquilo que nós somos no cotidiano. Uhum, Porque muitas das vezes, e eu gosto muito de falar sobre isso no meu perfil, inclusive, porque estar imigrante, ser imigrante, já é por si só uma condição que coloca a gente numa vulnerabilidade emocional. Porque a gente fica assim, ansioso, a gente pensa sobre todos os planos que podem dar errado, pensamentos intrusivos hum, chegam até nós muito mais facilmente, porque a família está longe, então a gente começa a pensar, a catastrofizar muita coisa. Então, por si só, ser imigrante é uma situação de vulnerabilidade emocional, sim. hum, Mas por que crise? O que a gente está chamando de crise? É aquele momento em que você não consegue mais se ver descolado desse pensamento intrusivo negativista sobre a sua realidade na Alemanha, por exemplo. Aí a gente começa a ter uma crise. Aí você está mais ansioso, né? Tem muito mais pensamento intrusivo, coisas que você antes pensava que ia colar e hoje está o tempo inteiro ali, ó, martelando na tua cabeça, tu não consegue hum, destoar daquilo. Então, isso é um momento de crise. E é por isso que eu sempre falo, tem que ver, inclusive, o que que é crise, porque às vezes a crise passa, e o que que de é, fato é um convite para repensar, que a gente vai falar mais a fundo, né? Mas repensar toda a lógica das minhas escolhas. Então, a crise ela se instaura nesse momento, quando eu percebo que eu estou disfuncional perante a minha
vamos pensar assim, a minha rotina, meu Hum. cotidiano, aquilo que eu costumava fazer no dia a dia, estou muito mais ansioso, estou muito mais agitado, o coração está muito mais acelerado. Aí eu percebo que eu estou no momento mais de crise mesmo. Talvez muita gente também cita essa insegurança até no trabalho, né? Porque toda essa Uhum. cultura da falha que a gente falou ali do episódio 166, parece que você está sendo colocado à prova diariamente, né? É. E É, isso se você não. Eu falo, né? Vou trabalhar, eu coloco a roupa de super-herói, acabou o expediente, eu tiro e deixo ela lá no armário e no outro dia eu coloco, né? Então tem que ter essa separação, né? Não é pessoal, né? Latino, a gente leva tudo pro lado pessoal. do lado pessoal. Mas eu acho que só nessa parte de você separar isso já ajuda muito, principalmente no trabalho, né? Eu faço uma ressalva sobre isso, porque muita gente chega para terapia se achando uma farsa por conta dessa história, né? A gente até conversou sobre É, a isso, gente né? já falou sobre isso também. Nossa, qual foi o episódio, né? Deixa eu ver. Eu acho que Pode. foi antes desse da cultura do erro, mas o que que seria isso? Tem muita gente que acaba se achando não merecedor do lugar em que está, justamente porque começa a perceber que precisa fazer Hum, essa separação do que é minha vida profissional, minha vida pessoal, o que que eu levo para o lado afetivo, o que eu não levo. E uhum. aí a gente começa a entrar também em crise, porque pensa, caramba, a qualquer momento eu vou ser demitido, meu chefe vai descobrir que eu não sou tão bom em alemão assim. E aí a coisa começa a degringolar na nossa cabeça, que o nosso pior É, inimigo se torna a gente mesmo, é, né? Achei aqui, foi o episódio Achou? 139, Síndrome do Impostor, também um baita Isso. episódio. Abril de Sim. 2023, ó, faz 2 aninhos já que a gente gravou. E isso é, assim, eu acho que qualquer pessoa que talvez, qualquer pessoa não, mas muitas pessoas que subiram na carreira, né, e sei lá, tem uma posição X, ela deve se questionar de vez em quando, deve passar alguma coisa na cabeça, eu acredito, não sei se é todo mundo, mas eu acho que boa parte das pessoas. E você estando fora, talvez não entendendo a cultura, a dinâmica cultural, até a parte de como é que funciona, né? Não, uma coisa é as regras escritas da empresa, outra coisa são as pessoas executando as coisas, né? E eu acho que isso é bem pertinente, viu? Essa questão de será que vou ser descoberto, né? Será que um dia vai bater um detetive É, analisando o meu trabalho e falando, não, não sei. Enfim, coisas que é, passam pela cabeça mesmo. e tem uma coisa que eu gosto de destacar muito na cultura alemã, que é específico muito dos alemães. É claro que outros países a gente também tem essa lógica, mas na Alemanha é muito marcado como muitas vezes o seu chefe te faz uma crítica e amanhã ele está super feliz com você te convidando para tomar um café ali na Copa, sabe? Hum,